Praia da Adraga e Amadora, 2 lugares de Alfredo Roque Gameiro. Alfredo Roque Gameiro, o mais celebrado dos aguarelistas portugueses, amava pintar o mar. Nada de novo. O mar é um fascínio habitual entre os artistas. O que não é de todo habitual é que todos os filhos de Roque Gameiro e 2 dos seus genros tenham sido também artistas. 8 artistas, alguns deles grandes artistas, na mesma família em tão só 2 gerações. Um caso raro. A tribo dos Pinceis, como ficou conhecida a família de Alfredo Roque Gameiro, contribuiu decisivamente para fixar uma determinada imagem de Portugal. Nação antiga e honrada, com um povo ingênuo e ameno. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Luís Cabral, as aguarelas marinhas de Alfredo Roque Gameiro são célebres e a Praia da Adraga, onde estamos, maravilhosa, foi um tema recorrente das suas marinhas. É verdade. O meu bisavô era um naturalista, por assim dizer, e tinha uma predileção especial pelo mar. E então, vivendo aqui próximo de Lisboa, percorreu todas estas praias, a Adraga, a Praia Grande, a Praia das Maçãs, até a Ericeira. E passava férias também na Nazaré, outra praia que também gostava muito. E então, de facto, ele pintou muitas praias. Eu diria que a Praia da Adraga talvez tenha sido uma das praias mais pintadas pelo meu bisavô. Ele às vezes alugava casas próximas da praia. Com o intuito? Com o intuito justamente de poder vir pintar. Portanto, não era ele alugava casas com a família ao pé da praia, como era convencional e é fazer-se, e depois pintava. Não, ele alugava para pintar e a família também ia para a casa, é isso? Um bocadinho das duas coisas. Às vezes vinha com a família, outras vezes vinha sozinho. Ele muitas vezes trazia uma tenda, uma destas tendas em forma cónica, de cabedal, ou não sei o que seria o material, e para cá vinha vários dias sozinho, e assim podia ver o nascer do sol, podia ver o pôr do sol, ver as diferentes luminosidades do dia, a Aguarela do Arco, que começámos por ver inicialmente. Que é esta que está, o arco é este que está atrás de si. Exatamente, este arco foi pintado ali de cima da riba, aqui assim, não é fácil chegar lá acima. Numa ocasião, aqui na Adraga, houve uma tempestade tal que começaram a rolar pedras e água pela riba abaixo que quase que o apanhavam. Portanto, em sentido estrito, é uma profissão de alto risco. Mas ele gostava, porque ele dizia, ele era muito crítico das pessoas que pintavam apenas com base numa fotografia. Ele dizia, não, é preciso estar lá, um bocadinho como os impressionistas do século XIX, é preciso ver a luminosidade do momento.
foi o Luís que observou já que o seu bisavô pintava a aguarela, com uma técnica de resto espantosa, mas pintava a aguarela com o olho de um pintor a óleo. É uma observação interessante. O que é que quer exatamente dizer com isso? Eu posso intuir, mas diga-nos. É verdade. Mas a ver, a aguarela, quando nós falamos da aguarela, normalmente associamos mais a uma técnica de grandes aguadas, grandes manchas de cor, onde se deixa correr a água, justamente é uma das grandes vantagens da técnica da aguarela. Sem definir muito bem os contornos, Sem definir não é? muito bem os contornos, exatamente. Pensamos, por exemplo, num Turner. O Turner é um pintor muito interessante, porque ele tem grandes aguarelas, tem grandes óleos também, mas às vezes é difícil distinguir... E muitas marinhas, E não é? muitas marinhas também, exatamente. Às vezes é difícil distinguir se o quadro do Turner é uma aguarela ou um óleo. Porquê? Porque ele pintava óleos com um estilo que é quase que um estilo da aguarela, de grandes manchas de cor mal definidas, com os contornos que apenas se vêem. E o meu bisavô era um bocadinho o contrário. Ele utilizava a técnica da aguarela, mas em lugar de deixar a água correr de forma livre, quase ao acaso, como muitas vezes faz na aguarela, ele tinha uma técnica de um domínio extraordinário do pormenor, que é muito pouco comum na aguarela, por uma razão muito simples, é que é muito difícil, muito difícil. Por exemplo, a aguarela do Arco da Draga, que começámos a ver inicialmente, tem pormenores extraordinários, como o cãozinho que está ao lado da senhora com o chapéu de sol. Quer dizer, aquilo é uma coisa mínimo, mas a forma está muito bem definida, muito bem definida. E, portanto, é muito pouco comum encontrar isso. Agora, as marinhas do Rocamero são valiosas não só pela técnica, de facto é uma técnica extraordinária, mas é muito mais do que isso. É como o meu avô, o genro do Rocamero, dizia... O Jaime Martins Barata. Ele dizia que era pintor também. Que era pintor também, exatamente. E que tinha uma admiração muito grande. Aliás, era o genro mais cúmplice, não era? Sim, passou talvez mais tempo junto de Rocamero, até porque eram vizinhos durante muitos anos. E ele dizia, e parece-me com muita razão, que as aguarelas dele não são simplesmente um registro fotográfico. É a pior coisa que se poderia dizer de uma aguarela do Rocamero, quase que parece uma fotografia. Não, por favor, não. Não digam isso. Era um estado de alma, por assim dizer, que o meu avô, Jaime Martins Barata, definia como panteísta e franciscana, entre aspas. Mas sim, que porque ele era austero. Era muito austero. Doce, mas austero. Doce, mas austero e com um grande amor pela natureza, com um sentido quase panteísta, digamos assim. Exatamente, e franciscano. Está certo, está certo. Portanto, são duas palavras muito bem escolhidas para definir o caráter e a obra de Rocamero. Ainda bem que falou do seu avô, Jaime Martins Barata, pintor também, porque isso ajuda-me a introduzir outra questão que é central nesta nossa conversa. Todos os filhos e 2 dos genros foram artistas. Parte deles artistas relevantes, já vamos falar em detalhe sobre isso. Mas, de alguma forma, o dom continuou de geração em geração. Como é que explica este fenómeno? Vocês foram todos dotados com uma espécie de bênção artística? Como é que é? Eu penso que não. Nesta corrida entre os genes e o ambiente, eu acho que aqui claramente o ambiente é muito importante. O ambiente familiar, a tradição familiar. Até porque, vamos lá ver, do ponto de vista genético, à 4ª geração, qualquer estudo que se faça, uma pessoa já regrediu para a média. Exato. Já é uma geração média, já não tem nada dos genes artísticos. Ou tem muito pouco, assim, nada também não é verdade. Sim. Mas o que há aqui muito é o ambiente familiar, o ambiente, o exemplo dos pais que não forçam, mas encorajam os filhos. Isso aconteceu comigo com a minha mãe, aconteceu com a minha mãe com a minha avó, aconteceu com a minha avó com o meu bisavô. E, portanto, é o exemplo, é o encorajamento, é a instrução familiar caseira. De facto, não são todos artistas, mas o número de artistas da família, da tribo dos pincéis, como é por vezes conhecida, é estatisticamente fora do que seria normal. O próprio Luís, que é economista de formação e professor universitário, portanto a sua atividade profissional não tem nada a ver com artes, pinta. Pinto. Agora,
Uma coisa é pintar a aguarela, outra coisa é pintar a aguarela como o Roque Gameiro. Digamos, ele digamos assim, um nível de qualidade, de mestria quase que inatingível, digamos assim. E apesar de haver muitos descendentes, começando logo com os filhos, que se dedicaram também à aguarela, eu penso que nunca ninguém chegou, provavelmente nem chegará, ao nível que o meu bisavô tinha. Esta praia, a Praia da Adraga, eu devo dizer que é a minha praia favorita. Já pintei várias vezes, quer o arco, quer a vista norte, que também é uma vista muito bonita. Eu gosto muito desta praia. Vamos fazer acompanhar a aguarela, uma das aguarelas sobre a Praia da Adraga, de Alfredo Roque Gameiro, com a do seu bisneto. Quem lhe diria a ele? Hã? Luís Cabral, estamos a chegar aqui à casa Roque Gameiro, a casa que o seu bisavô mandou construir para a sua família, num território que à época era radicalmente diferente, mas eu não posso deixar de chamar a atenção, já reparou, isto é muito engraçado. Este mural, porque é um mural longuíssimo, é feito por duas jovens ilustradoras, duas artistas, que estão aqui a fazer uma citação do trabalho do Roque Gameiro. Aliás, aparecem aqui até o Rafael Bordal Pinheiro, cujo trabalho já vamos encontrar na casa, está ali mostrado mais adiante. É muito engraçado. Há muitas evocações aqui da pintura histórica, da própria casa, aqui assim, da Amadora, das pupilas do Sr. Reitor, ali mais à frente. De facto, é muito interessante. A Amadora, na altura, quando foi construir a casa, não era nada disto, era o campo. Exatamente. Próximo de Lisboa, mas era o campo. Havia uma ou outra casa, mas era muito campestre. A seguir ao mar, o que o Roque Gameiro gostava mais era o campo. E, portanto, esta situação aqui na Amadora tinha a vantagem de ser campestre, estar próxima de Lisboa e ser um terreno barato também. Exatamente. Que era importante. Sim, mas ele nesta altura, nós vamos entrar na casa, ele nesta altura já era um homem confortável na vida. Confortável. Vamos ver a casa. A casa é uma preciosidade, é de facto um património muito interessante porque é testemunho de um tempo e de um modo de fazer, não é? A arquitetura. O Alfredo Roque Gameiro, o meu bisavô, construiu esta casa em 1898. Na altura já tinha 3 filhos. Os 2 filhos mais novos nasceram já aqui. Inicialmente o projeto é dele. E é que parte da casa? A parte de cá, não é? É parte de cá. 2 anos depois a casa é ampliada com o projeto Raulino. O Bernardo Dourei diz que provavelmente terá sido até o primeiro projeto Raulino. Tanto assim que na altura, eu penso que ele não tinha licença ou grau de arquiteto, teve de pedir a alguém para assinar por ele, mas toda a gente sabe, toda a gente concorda que isto é de facto uma obra do Raulino, também com azulejos do Rafael Bordal Pinheiro. Eu diria que é uma casa portuguesa com certeza. Se fosse um fado, era assim que eu diria. E é importante, isto é importante porque tanto o Raulino como o Alfredo Roque Gameiro são pessoas que marcam muito o patriotismo, a tradição, o nacionalismo português, também na arquitetura. Isto numa altura em que havia muita importação de França, de Beaux-Arts, dos chalés franceses, etc. Veio aqui o meu bisavô e o Raulino dizer, não, casa portuguesa é assim. E é a cal, são as janelas em guilhotina, as grandes chaminés, o azulejo. É tão engraçado, há imensas fotografias da família aqui fora. Portanto, o Alfredo Roque Gameiro, o seu bisavô, a Assunção Roque Gameiro, a Raquel, o Manuel, os 5 filhos de que já vamos falar com calma. Mas há uma em particular em que eles próprios parecem saídos de uma ilustração do Roque Gameiro sobre as pupilas do Sr. Reitor. Isto é tudo... Uma autorreferência. Uma autorreferência, que não é uma fotografia. Vamos entrar. Isto é tudo português. É muito português. A telha, uma telha muito portuguesa também.
é a sala de jantar. Como pode ver, tem aqui vários painéis do Rafael Bernal Pinheiro. E depois, já junto ao teto, também em azulejos, uma série de ditados portugueses. Quer dizer, mais português do que isto é um bocadinho difícil. É muito engraçado. É preciso concentrar-nos um bocadinho para ler, mas nem sempre galinha, nem sempre rainha. Em casa, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. A minha tia-avó, a Raquel, a filha mais velha, tem inclusivamente uma fotografia sentada aqui à lareira. Vamos sentar? Vamos, acho ótima ideia, vamos imitá-la. Claro que, na altura, tudo isto tinha mobiliário. Tinha mobiliário. Luís, nesta sala se reunia para almoçar e jantar a célebre tribo dos pincéis. É uma expressão muito engraçada. É verdade. Eu creio, não estou certo, mas creio que é uma expressão do meu tio Zé Pedro, aí talvez dos anos 90. E é filho do Jaime Martins Barata. E da Mamia. E da sua avó, exatamente, dos seus avós. Da filha mais nova do Rocameiro. E que é uma caracterização que se refere, penso eu, à extensão e também à intensidade, a quantidade de artistas que há neste clã, porque de facto é o pai, o patriarca, mas depois são os 5 filhos, todos mas vamos artistas. ver quem é quem. Porque, de facto, com bons artistas, isto não dá para contar à pasada, não é? Não dá todos, para cada um é uma história. É vamos ver por ordem cronológica. Portanto, o grande Pater, já falámos sobre ele. A filha mais velha, Raquel. A Raquel é a filha mais velha, desenvolveu um excelente estilo de aguarela, mas um estilo muito próprio. Ela distingue-se principalmente, creio eu, como ilustradora. Muitos livros de crianças, o livro de bebê, uma quantidade enorme de livros que foram ilustrados pela Raquel. Em segundo lugar vem o Manuel, que também aprendeu a pintar e aprendeu bem, que expôs na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas que mais tarde decidiu seguir uma carreira de negócios e, portanto, praticamente deixou de pintar. E não teve filhos. Depois vem a Helena. A Helena é, de alguma forma, se podemos dizer assim, a principal herdeira do pai no que respeita ao estilo da aguarela, à técnica da aguarela que utiliza e também à quantidade de aguarelas que pintou durante toda a vida. Foi também, tal como o pai, professora de desenho e na escola de António Arroio durante muitos anos. Depois vem a Mamia, que já nasceu aqui nesta casa, a filha mais nova. A minha avó. Avó, exatamente. Maria Emília, mas mais conhecida por Mamia. E não sei se esteve verdade ou não, ela nunca me disse, mas já li em muitos sítios que o pai terá dito que já chega de aguarelistas na família e que, portanto, que a terá encorajado a pintar a óleo. Não sei se isso é verdade ou não. O que é verdade é que encontrou muito bons professores, a Mili Poço e o Malhoa, em certo sentido, porque era um grande amigo e muitas vezes estavam juntos e certamente daria umas dicas. Aliás, há uma pintura do Malhoa retratando parte desta família. Na Praia das Maçãs. É maravilhoso. O Malhoa pintou um retrato do Alfredo Rocameiro, que é muito conhecido, e um quadro muito engraçado em que está o Alfredo Rocameiro, o pai, e a filha, a Mamia, os dois a pintar na praia. Muito engraçado. E, portanto, ela pintou a óleo e foi também uma ilustradora prolífica. Ilustrou muitos livros também. Mas falta um. Falta um. O Rui, o Benjamin da família, que teve uma carreira tão promissora como curta, porque ele tragicamente morreu num desastre de aviação 2 semanas depois do pai morrer, em 1935. Depois, finalmente, vêm os 2 gelos. Como não se chegasse a ver já 5 filhos artistas, os 2 amigos, José Leitão de Barros e Jaime Martins Barata, amigos da Sociedade Nacional de Belas Artes, foram casar com as 2 filhas mais novas de Rocameiro, que aliás conheceram através do pai que dava aulas na Sociedade Nacional de Belas Artes. E são 2, na minha opinião, são 2 pesos pesados da arte do século XX. Quer dizer, o Leitão de Barros começou também como pintor e grande aguarelista, mas ele próprio se declara um pintor de fundo aí por volta de 1930 para se dedicar a outras coisas. E ele é, claro, mais conhecido como cineasta. Maria do Mar, Alá Riba, e todos esses grandes filmes, muitos premiados em Veneza e em outros grandes... Eu vi, inclusive, uma fotografia do Fritz Lang dedicado ao Leitão de Barros. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Grande nome da história do cinema, história universal do cinema. É um reconhecimento que... de peso. De peso.
E era também, ele era um empresário artístico, ele metia-se em todo tipo de coisas, as marchas populares, a exposição do mundo português. Inventou-as, basicamente. Inventou, basicamente, o cortejo histórico. Eu acho que ele era uma espécie de um empresário da arte. Enfim. E depois temos o Jaime Martins Barata, o meu avô, que casou com a filha mais nova do Roque Gameiro, que também começou com as suas aguarelas, a pintar pela Ericeira, Praia Grande e pela Costa Fora, mas que depois se foi virando mais para a pintura de grande dimensão, que é talvez a área, porque ele é mais conhecido, grandes frescos nos Palácios de Justiça, ministérios, na Assembleia Nacional, grandes painéis, e também pelo trabalho em selos e moedas. Lembras do selo do Cavalinho, ou da Caravela, ou a moeda de 5 escudos? Enfim, fez muitos trabalhos de arte que estiveram muito parte do diário do português durante muitas décadas. Luís Cabral, 2 gerações, 8 artistas. É extraordinário. A professora Raquel Henriques da Silva, inclusivamente, escrevia que talvez seja um caso único no Portugal do século XX. Pela quantidade e pela qualidade como artistas, 8 em 2 gerações, de facto, é pouco comum. Nós, na história da arte portuguesa, temos, de facto, vários exemplos na arquitetura, na pintura, na escultura. Sim, de várias gerações. Pais e filhos, sim, mas netos, 8, às vezes, mas tantos. Em 2 gerações. É muito raro. É muito impressionante. E depois tinham esta dinâmica que só acrescenta picante a esta história toda deste clã, que era de se desenharem uns aos outros. É quer dizer, que o Malhou, amigo da casa, os tenha pintado, mas é engraçado, nesse próprio quadro, como a Luísa assinalou, eles pintou-os a pintarem-se mutuamente. O pai pintava um filho, o filho caricaturava o pai. Havia um pouco de tudo. É evidente, a arte era um instrumento de trabalho, era uma forma de viver, mas também era uma forma de diversão. Portanto, eles retratavam-se uns aos outros, era uma forma fácil de fazer o retrato humano, está ali uma pessoa à mão de semear, não é? Nomeadamente a minha avó Mamia, que era a irmã mais nova e o modelo mais frequente, mas também era uma forma de brincar, de oferecer presentes. Mas que fizesse uma seleção desses retratos feitos em família, alguns autorretratos, de resto. Vamos ver. Luís, são muitíssimos os retratos, as brincadeiras com desenho, com aguarela, com óleo, porque a sua avó, como já contou, dedicou-se mais ao óleo, que podíamos mostrar e que o Luís podia comentar dos seus ascendentes, que são tantos. Mas não podíamos terminar esta menção aos retratos sem falar do retrato que Alfredo Roque Gameiro faz da sua própria mãe. Sim, claramente. Uma senhora modesta da província ribatejana que teve muitos filhos. Um retrato de 1904. Eu gosto de dizer que não só é o retrato da mãe do artista, mas é também a mãe de todos os retratos, porque de facto isto é uma obra, na minha opinião, faz parte do cânon da pintura portuguesa. De facto, é uma obra que foi premiada em Paris e em muitas outras exposições e que é uma obra de uma técnica extraordinária. E talvez valha a pena lembrar aqui assim que isto é uma pintura em aguarela, vamos voltar a lembrar. O problema da aguarela é que na aguarela não se pode emendar, não se pode tapar um erro. Portanto, eu gosto de dizer que pintar aguarela é como andar no trapézio. Uma pessoa, o primeiro erro que faz é o último. A vida é assim. E então, pintar uma aguarela desta dimensão, com esta qualidade, com esta técnica, com este rigor e preciosismo, é um desafio extraordinário e, de facto, na minha opinião, inigualável. Do ponto de vista de retrato, em aguarela, não se consegue melhor do que isto. Sem entrarmos num registro psicanalítico, é particularmente interessante quando sabemos que Alfredo Roque Gameiro saiu de casa da família, portanto, de junto da mãe, com 10 anos. É verdade. O padre que lhe dava aulas em Mende dizia que ele só quer fazer bonecos. E então foi ele que sugeriu ao pai de Alfredo Roque Gameiro porque é que ele não vai para Lisboa trabalhar com o irmão lá na tipografia e talvez o possam pôr numa escola que aprenda a desenhar. E assim foi.
Aos 10 anos lá foi trabalhar com o irmão mais velho e ter algumas aulas também, inclusive na Sociedade Nacional de Belas Artes, à noite, e foi progredindo, digamos assim, na aguarela. Teve uma grande sorte que foi, 8 ou 9 anos depois de chegar a Lisboa, ter uma bolsa para estar na Alemanha. Teve 3 anos em Leipzig. 3 anos numa vida de 71 anos, talvez não seja um período muito longo, mas foi uma estadia muitíssimo importante para Rocamero. Aprendeu os hábitos de trabalho dos alemães, aprendeu técnicas de litografia que depois trouxe para Portugal, que não existiam, mas mais importante, na minha opinião, aprendeu a ser português, por assim dizer. Pode parecer um pouco paradoxal, mas eu penso que o meu bisavô se tornou mais português estando na Alemanha. Isto também está ligado com o quarto ponto importante da estadia na Alemanha. Saudade. Saudade, lá está. O quarto ponto importante, que é ter conhecido o Raul Lino, que também estudou na Alemanha nessa altura, travou-se aí uma amizade que do resto da vida. E que se traduz nesta casa. E que se traduz nesta casa. Feita anos depois, obviamente. Cerca de uma década depois, já estando os dois de volta a Portugal. O Rocamero, o meu bisavô, voltou para a tipografia, mas cada vez mais aquele bicho da aguarela ia mexendo, ele queria era fazer os seus quadros, e uma solução de compromisso que tiveram entre o irmão mais velho e o irmão mais novo foi a edição de luxo das Pupilas do Sr. Reitor, que é um momento de charneira, por assim dizer, na carreira de Rocamero, porque, de facto, é uma produção gigante, é uma quantidade enorme de aguarelas, cada uma delas com uma qualidade extraordinária. Eu recentemente tive de fazer uma exposição em que tinha justamente esse livro e é muito difícil escolher onde abrir o livro, porque há tantas... Não, mas há uma coisa que o Luís me contou que eu acho absolutamente esclarecedora do perfil de Alfredo Rocamero. Quando lhe encomendaram a ilustração das Pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz, ele... resolveu falar com o irmão do Júlio Diniz, porque o Júlio Diniz já tinha morrido na altura, e então ele disse-lhe, bom, o livro é suposto ser passado numa pequena aldeia no Minho, e então o que o Rocamero faz é ir ao Minho, ver como é que são os trajes, como é que são os costumes, como é que é a arquitetura, comprou roupas, estudou, tomou notas, isto é, há um certo respeito pela autenticidade da tradição que se vê já muito aí nas Pupilas do Sr. Reitor. Isto é importante porque a obra de Rocamero, nesse sentido, não só é uma obra artisticamente muito importante, mas também do ponto de vista histórico e etnográfico, assim, tem um valor muito grande. Acha que seria inadequado eu dizer que o Rocamero está para a fixação de uma certa imagem de um Portugal ingênuo e genuíno, como o Raul Lino está para uma certa ideia fantasiada da casa portuguesa? Penso que sim, é um paralelo interessante e, de facto, eles tinham, de facto, essa comunhão de interesses, nomeadamente as suas ideias de patriotas e nacionalistas, o seu respeito pela tradição portuguesa, nos mais vários aspectos, não só na arquitetura, mas também na paisagem, nos costumes, em tudo que é tradição portuguesa. É particularmente eloquente que esta casa tenha como lema literal, está sobre a porta da entrada, sobre a porta principal, naquele alpendre adorável, honra aos teus avós. E precisamente aquilo que o Alfredo Rocamero deixou aos seus netos, deliberada e expressamente aos netos, uma coisa muito enternecedora. Lisboa Velha, não é? É verdade. Lisboa Velha faz muito parte deste programa de apreciação, de honra, de testemunho da tradição portuguesa, neste caso concreto, a arquitetura da capital Lisboeta, uma cidade que Rocamero amou e viveu durante toda a vida, e que digamos assim, é um testemunho que é passado para as gerações seguintes, neste caso para os netos, como dizia com razão, e que é um testemunho histórico muito interessante. Vocês honraram, de facto, esse testemunho, porque de alguma forma todos estão ligados, ou muitos de vocês estão ligados às artes. Nomeadamente o meu irmão Pedro faz muitos diários gráficos, não só da cidade de Lisboa, mas também de muitas outras cenas do campo. É um pouco como o bisavô fez há mais de um século com Lisboa Antiga. Pode ser visto, de alguma forma, como um diário gráfico da cidade de Lisboa.
Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.